Jairzinho é da hora. Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje eu vou falar de 3 temas que estão intimamente correlacionados e da relação entre eles: inflação, taxa básica de juros e dívida pública. Tá? Essas 3 coisas que aparecem surgidas do céu, surgidas do nada, normalmente nos Canetada. O beta canetada. noticiários econômicos, não é isso? Nos comentários a respeito desses temas no YouTube, nas redes sociais, nos telejornais e por aí vai. Vocês vão ver que há uma conexão estreita entre eles e que nós só podemos entender essa conexão se nós nos afastarmos da pseudociência macroeconomia, que é uma pseudociência de base keynesiana, que rege o tema nos últimos 100 anos aí aproximadamente. Antes, só um informe aqui para vocês. Eu vou participar novamente de 2 debates nos dias 16 e 17, salvo engano, sábado, no Mais sparring? próximo domingo, à noite, e também Não, 16 e 17 é domingo e segunda. na segunda-feira à noite, Isso. no podcast Três Irmãos, tá bom? Vai ser novamente com uma pessoa aí com perfil liberal e etc. no domingo e com um perfil mais nacionalista na segunda-feira. Eu vou anunciar nas minhas redes sociais aí nos próximos dias, na aba de posts ou de comunidades do YouTube, Facebook, Instagram, por aí vai. Mais sparring. Quem são os debatedores assim que sair o folder de divulgação, tá bom? Gustavo Machado fiquem aí de fazendo olho, próximo sparring. domingo, segunda-feira à noite, 2 debates no podcast Três Irmãos, tá bom? Então vamos aqui ao nosso tema. Dito do debate, eu vou dividir aqui em 4 pontos. Antes, uma introdução, tá? Quando eu falo que a macroeconomia é uma pseudociência, eu quero dizer com isso que ela é uma pseudociência mesmo. Tá? Só que pseudociência não é um xingamento. Pseudociência são pseudociências, todas as áreas que procuram fazer um recorte inadequado da realidade e atribuir a esse recorte da realidade uma racionalidade autônoma. Tá? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, acho que está inclusive na playlist de filosofia aqui no canal. Ele vou vai entrar defender aqui a em pizza. detalhes, mas eu Bater só palma estou pra fazendo ele. essa ponderação para dizer que não significa que tudo que fala a macroeconomia está completamente errado e não faz nenhum sentido e nada tem pé nem cabeça. Não, muitas coisas são conexões corretas, mas todas conduzem a conclusões equivocadas porque fazem um recorte da realidade de domínios que não são passíveis de serem tratados autonomamente. E uma das características que a macroeconomia traz é exatamente em tratar de política monetária, de relações envolvendo dinheiro, ativos financeiros de vários tipos, de maneira autônoma, descolado de sua base material, descolado do processo de produção, distribuição e financiamento da produção de riqueza, de mercadorias, a qual o dinheiro se vincula, quer queira, quer não, em todos os momentos, em todos os lugares. Então, todas as vezes que vocês verem análises pintadas de marxismo, tá? Que tentam discutir política monetária descolada da base material, por exemplo, entender o processo de inflação no Brasil dissociado do processo de desindustrialização relativa do país, de queda na divisão internacional do trabalho, de redução da cadeia de valores produzidos no interior do Brasil, está discutindo no vazio, tá? Discutindo em meio ao nada. Então eu já adianto, Tá pendurado numa broca sem escada, é isso, Gustavo? Tá, tô gostando desse papo, vamos ver. embora esse material, não vou me centrar nisso, isso aqui vai ser uma base para materiais futuros que eu vou lançar. Toda a polêmica que tem surgido aí entre a turma do MMT, ou dos marxistas de política monetária, como Humberto, etc., com a Marxista de política monetária? ACD, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, eu estou inteiramente junto com a Auditoria Cidadã da Dívida, tá? Maria Lúcia Fattorelli e demais, mas estou inteiramente junto com eles, tá? Porque ainda que, e vocês vão ver um pouco nesse vídeo, na minha opinião, tem alguns limites importantes nas elaborações que faz a auditoria, eles estão cumprindo uma missão fundamental, que é denunciar e combater o papel da dívida pública, no lugar de se ligar a ela como não tem jeito, temos que usar a dívida pública até a revolução. Né? Imagina, né? Se levar isso para outros domínios, né? Não tem jeito, temos que ligar ao lucro das empresas capitalistas até a revolução, né? E por aí vai. Então estou inteiramente junto com eles nesse debate, tá? Porque ainda que tenha limites na crítica que eles fazem, um pouco disso vai aparecer hoje aqui no material que eu vou fazer, eles estão a serviço de uma luta correta, de uma pauta correta, que é da auditoria da dívida e da denúncia do papel nefasto que a dívida pública cumpre no país.
Feito esse parênteses, ponto, vamos aos 4 pontos que eu vou tratar aqui nesse vídeo. O primeiro deles, a gente vai discutir um pouco da inflação do ponto de vista da correlação entre a emissão monetária e a produção de riqueza. Tá? O segundo ponto, eu vou falar das contradições fundamentais do capitalismo que faz com que o processo de emissão monetária e produção de mercadorias nunca estejam em perfeita sincronia e compasso uma com a outra, gerando inflação ou deflação, nos últimos 50 anos predominantemente inflação. Cara, esses dias, só um adendo aí, esses dias, é legal quando ele fala sobre isso, né, sobre que o sistema monetário ele tem que estar ligado necessariamente a alguma coisa, né, alguma produção ou algum serviço. E é muito louco, porque esse dia eu tava na cervejaria e tava um brother lá, sabe aquela galera que, tipo, sei lá, descobre Bitcoin e tal, trade, não sei o que. Aí fica, mano, viciado naquilo. E a vida do cara é ficar fazendo trade de criptomoeda e tal. O cara ficou pirado em criptomoeda. Aí ele ficou lá, não. Aí o cara começa, porque é um combo, né? Você tem que vestir uma skin, né? Você só não pode ficar assim, pô, gostei desse negócio de ficar fazendo trade de cripto aqui e tal, não sei o que. Você tem que vir todo aquele combo de que a moeda fiduciária vai acabar, que moeda descentralizada, que os estados não vão controlar, toda aquela maluquice, né? Aí ele tava lá, aí eu comecei a fazer esse exercício com ele, né? Tá bom, mano, vamos aí. Vamos tentar imaginar um mundo que não vai ter uma moeda centralizada. Como é que você vai fazer? Todo mundo vai aderir ao Bitcoin, como é que nós vamos fazer? Aí ele ia tentar. Aí, mano, vamos ver como você vai comprar uma parada, como você vai pegar esse dinheiro e vai transformar numa parada física, mano, um copo de cerveja aqui. Vamos pegar um copo de cerveja da cervejaria, vai comprar um copo de cerveja aqui, como é que vai fazer? Sem passar por alguma moeda local, por alguma moeda soberana. Nossa, mano, ele ficava indo, eu falava, aqui passou. Aí ele voltava, aí aqui passou de novo, aí... Nossa, mano, eu juro pra você, ficou tipo um rolê de umas 4 horas, velho, o cara tentando desenrolar tudo até chegar num ponto de transformar aquele dinheiro numa coisa física, que aí ele necessariamente ia ter que passar por uma moeda soberana, tá ligado? No terceiro, nós vamos discutir então como que o capitalismo dominante em nosso tempo, procura resolver esse problema por meio da taxa de juros e da dívida pública, tá? Taxa de juros, básica de juros e dívida pública. E no quarto ponto, nós vamos ver um pouco da diferença desse processo em países dominados na divisão internacional do trabalho, como o Brasil, e dos países dominantes, os países imperialistas, como aí as principais potências europeias, Estados Unidos, Japão e etc. Então vai ser dividido nesses 4 pontos, tá? Peço aí os inscritos, inclusive, para fazer a demarcação temática aí nos comentários, para mim poder colocar na descrição do vídeo e criar aí os capítulos, como sempre. Então, primeira coisa, gente, algo que vocês nunca podem perder de vista sempre que o tema dinheiro surgir. Nunca. Tá? Embora no capitalismo o dinheiro pareça ter um movimento autônomo, embora no capitalismo o dinheiro como capital inicie todos os processos na forma de investimentos das empresas, financiamento por meio dos juros e etc. O dinheiro sempre está a expressar o valor da riqueza que é produzida e distribuída na sociedade capitalista. Tá? O valor do dinheiro não vem dele mesmo, tá? O valor do dinheiro vem da produção de insumos produtivos, de alimentos, de automóveis, de aviões, de bens de consumo de um modo geral. O valor do dinheiro vem da riqueza que está sendo produzida na sociedade. Tá? Então a gente tem de um lado um processo de produção da riqueza, dos diversos ramos de produção, e tem aqueles setores que produzem riqueza e aqueles que se apropriam de uma parte dessa riqueza que foi produzida para fazer alguma função, né? É o caso do comércio, para distribuir a riqueza produzida, que vai apropriar de uma fatia desse valor elevando o preço das mercadorias. É o caso do sistema bancário, que vai financiar esse sistema, concentrando valores de todos os setores e direcionando a outros, tá? Por meio de depósitos, taxas de juros e etc. Mas isso aí também é tema para desenvolver em detalhes em outro momento. O que é importante aqui vocês entenderem é que sem produção de riqueza, sem produção de mercadorias, sejam automóveis, softwares, etc., não há valor no dinheiro. Então, segue-se daí, evidentemente, que você vai ter inflação ou deflação sempre que a emissão monetária na sociedade ela não corresponde ao desenvolvimento do processo de produção de riqueza.
Claro que tem algumas complicaçõezinhas aí, que eu não vou entrar aqui em detalhe, que não é tão substancial, tá? Às vezes a base monetária ela pode permanecer mais ou menos a mesma, a base de dinheiro, né? Nem mais do que moeda, porque dinheiro não é só papel moeda, você pode usar vários títulos como dinheiro. Mas sempre que a base monetária pode permanecer constante, mas você pode aumentar a velocidade de circulação dela de maneiras que você tem mais dinheiro atuando na sociedade em meio a uma mesma base de dinheiro, por assim dizer. Mas vamos também colocar um parênteses nesse detalhe aí. O importante é que, sendo o dinheiro o representante da riqueza produzida, para não ter inflação, a massa de dinheiro em circulação, levando em conta a sua velocidade e tudo mais, tem que corresponder à massa de mercadorias de riqueza produzida em circulação. Serviço também está nisso? Tá, né? Se uma cresce, se uma cresce, a outra deve crescer. Se isso não acontece, a gente tem inflação ou deflação. Por quê? Você tem uma mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, a expressar uma quantidade maior de mercadorias. Deflação significa que o dinheiro se valoriza. Ou você tem uma massa maior de dinheiro a expressar uma mesma quantidade de mercadorias, ou seja, o dinheiro se desvaloriza, você tem inflação. Então é isso que acontece. Por que então que no capitalismo os agentes econômicos, as grandes empresas, o Estado, o Banco Central, né, não mantém essas coisas totalmente em compasso umas com as outras, de maneiras que a inflação nunca... Porque elas têm tempos diferentes, né? Vem ocorrer e que a gente tem uma base aí constante de preço. O dinheiro corre numa velocidade e para você expandir ou retrair uma produção, você é um tempo diferente, não é isso? Precificação das mercadorias, não é isso? Porque não tem jeito, porque o capitalismo ele é regulado, não é de forma planejada pela gente, é exatamente pelo mercado, fazendo variar os preços o tempo inteiro, mas é pior do que isso. Tá? Qual que é a característica fundamental do capitalismo? Todo capitalista, seja ele um capitalista que aplica em ações, em hipotecas, em derivativos, ou seja, direto ou indiretamente na indústria, nos bancos, no comércio, não importa, todos eles aplicam uma certa massa de dinheiro, tá? Para que ao final eles possam obter mais dinheiro. A quantidade de dinheiro que eles lançam em circulação é sempre menor do que aquelas que eles retiram da circulação. Tá? Isso acontece porque a gente tem ali um excedente que pode ser na forma do lucro, na forma dos juros, não é isso? Ou seja, uma fatia do valor novo que é produzido, que é apropriado pelo capitalista de maneira privada. Ou seja, lançando ele na circulação sempre menos dinheiro do que ao final ele retira, isso acontece porque, né, não é porque o dinheiro cria dinheiro, isso acontece porque o processo produtivo cria valor. Né? O processo, então você coloca uma certa quantidade de valor e no final você tem uma quantidade maior de valor. Então essa é a característica fundamental do capitalismo. Então ele tem a tendência de crescer, 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 se expandir, se expandir, se expandir. E sempre que você consegue realizar toda a sua produção, vender toda a base de mercadorias que você produziu, ou do serviço realizado no meio dessa cadeia toda, você obtém no final uma quantidade de dinheiro maior. Ora, significa o que então, Gustavo? Que vai ter sempre inflação de maneira crônica e permanente? Evidentemente que não. Sempre que os capitalistas conseguirem, de forma direta ou indireta, eles conseguem controlar a demanda para subir o preço. Todo esse excedente e reinvestir produtivamente, ampliando a base da produção, você não necessariamente tem inflação, porque o crescimento da quantidade de dinheiro corresponde ao crescimento da base de valor que é produzida. Obtive aqui um excedente, apliquei 500 milhões, obtive 600 milhões, mas peguei os 100 milhões e apliquei para produzir mais, percebe? E aí você vai mantendo o sincronismo entre dinheiro, que representa a riqueza, e a riqueza representada pelo dinheiro. O problema é que eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso porque a remuneração da classe trabalhadora cai de maneira crônica em quase todos os setores, como tendência, no último período histórico, então, de maneira cabal, porque aumenta principalmente o grau de desemprego, porque a tecnologia é utilizada contra a massa da população, visando uma quantidade maior de excedente, então reduzindo o total de trabalhadores empregados, aumentando o desemprego, porque a tecnologia é utilizada para demandar um grau de qualificação médio menor dos trabalhadores, então um trabalho mais simples, com menor remuneração, aumenta os trabalhos ditos flexíveis, informais, com alta margem de segurança, etc, etc, etc. Toda a riqueza que é produzida no polo, meu amigo, tem que ter pessoas aptas a consumi-las no polo oposto, senão você não consegue ampliar o seu processo produtivo.
Percebe o tamanho do problema? Então você lança mais dinheiro na circulação, você lança menos dinheiro do que você retira ao final. Não seria nenhum problema, desde que você conseguisse pegar aquele excedente e reaplicá-lo todo de maneira produtiva. Mas em muitas e muitas vezes você não consegue fazer isso, porque a capacidade de consumo da sociedade está estagnada, ou em queda, ou cresce num ritmo menor do que cresce o processo de acumulação do capital, pelos ataques que a classe trabalhadora recebe na fatia do valor que lhe é reservada. Percebe? Então, Gustavo, se é assim, significa que o capitalismo é uma inflação crônica e permanente em todos os lugares, em todo momento? Porra, legal essa reflexão, hein? Ele falar dessa reflexão do polo oposto foi bem uma sacada, viu? Aquele dia lá que a gente tava vendo o debate insano lá, aí eu falei, mano, porra, aí tinha uma galera que meio pirou e tal, aí eu expliquei, né, pô, tem um excedente, beleza, aí, né, usando a analogia da pizza, né, aí tem 30x a mais na pizza, aí vem, depois como é que vai cair nesse conflito distributivo e tal. E aí eu esqueci de falar, não é que eu esqueci, né, eu não coloquei naquela conta, pra não deixar mais complexo também, né, esse rolê do polo oposto, né, de que quem consome as pizzas que são produzidas são as mesmas pessoas que produzem a pizza, em tese, né. Claro que não, né? A gente vê aí que tem períodos da inflação mais ou menos controlada, tem países com inflação muito baixa por muito tempo. Como que se procura resolver esse problema no capitalismo, né? Então, como é que esse problema se procura resolver? Aí entra o mecanismo da dívida pública e da taxa de juros, tá? A dívida pública é exatamente a principal função do Estado na economia capitalista, sobretudo das últimas décadas, sem a menor dúvida. Que ela procura fazer o seguinte, ela procura retirar o dinheiro em circulação da sociedade, mas mantendo o capitalista como proprietário do capital. Retira-se o dinheiro, porque não tem onde ser investido, e mantém-se o capitalista como proprietário do capital. É o que há de pior na sociedade capitalista. Tá? Tem que ser um dos alvos principais do nosso ataque, da nossa propaganda e da nossa luta. Tá? Como que se faz isso? Porque vou fazer um vídeo sobre imperialismo, um dos próximos aqui do canal, que a gente vai entender um pouco o que é capital financeiro, que está na base aí do imperialismo. O pessoal acha que imperialismo é exclusivamente um país invadindo o outro pela força das armas, né? Como se o imperialismo que nós temos hoje fosse do Império Romano, de 2000 anos atrás, ou do início do capitalismo. Mas o fato é que no capitalismo tem dois movimentos. Um deles é o movimento da propriedade do capital, outro deles é esse capital operando e produzindo de fato. Como é que acontece isso, Gustavo? De várias formas. Por exemplo, a partir do mercado acionário, é uma forma. Então você tem a circulação ali, a compra e venda de ações, que é a propriedade sobre as empresas. E dentro das empresas, o capital ali sendo investido, produzindo, vendendo, sendo reinvestido, produzindo e vendendo. E um outro circuito, que é o circuito do mercado acionário, que é a compra e venda da propriedade dessa empresa. Você vai ter a mesma coisa, você vai ter um mercado secundário, como eles se chamam aí na economia, para negociação de títulos de dívida. Lá embaixo você tem pessoas fazendo empréstimos e pagando empréstimos. Pô, legal isso aqui, cara. Legal, cara. Pô, vou meter um desenho aqui, mano, ó. Pô, mano, que vídeo, hein? Que vídeo good, hein, velho? Que vídeo top, velho. Vamos ver se aí, mano, se, tipo assim, capite. Ele tá mandando essa good aqui, ó. Se liga nessa good. Ó. Ele tá mandando aqui, ó, mano. Capital. Vou pegar aqui o dinheirinho, tá? Tem o capital aqui. E aí vou pegar um dinheirinho mais verde. Cadê? Mais verdinho. Que é o capital aqui. Rolando aqui embaixo. Mano, na fábrica. Manja? Então, tipo assim, vou até apagar aqui, ó. Vamos ver se vai rolar. Pera aí que eu acho que eu fiz cagada. Desculpa. Calma. Aqui, ó. Pentes. Vou pegar o dinheirinho mais verde. Isso aqui. Ó. Você tem aqui um dinheiro, ó. O dinheiro aqui rolando na fábrica. Beleza? Circulando aqui na fábrica, no processo.
numa empresa, qualquer tipo de empresa, tá? Mas vamos imaginar que produz alguma coisa. Mano, você começou a firma, tal, sua firma. Aí você colocou um dinheiro aqui, aí fez todo o processo produtivo, tal, não sei o quê. Chegou aqui, você vendeu, teve um excedente, né? Aí você foi, reinvestiu, coisa do tipo. E aqui tá girando, beleza? Aí, mano, quando você investiu de novo, aí você aumentou o capital aqui, a empresa ficou mais rica, né? Aumentou aqui, fez o processo de novo, aumentou aqui e tal, expandiu. Aí tem esse dinheiro aqui, né? Fazendo esse rolê aqui, sempre aumentando, né? Ou às vezes parado, às vezes aumentando. Beleza? Aí, mano, de repente você, mano, vou abrir um IPO. Vou abrir um IPO. O que é um IPO? Mano, vou vender ações, né, da empresa, todo esse tipo, para levantar uma grana. O primeiro cara que compra a ação, né, ou seja, se torna parte proprietária ali da empresa, 1%, 20%, 40%, coisa e tal, vamos supor que você abre ações. Aí aquele dinheiro vem aqui para produção, né? O certo é vir, né? Mas tem gente que expande. Porra, que isso aqui eu fiz muito grande. Ó, aí você, boom, expande. Pera aí, deixa eu colocar de outra cor pra ficar mais fácil. Aí aqui, ó, você fez o IPO, boom, explodiu. Pô, precisava fazer uma expansão, abrir um IPO, coisa e tal, daí aquela expansão. Meu ciclo ficou bem maior aqui. Tá. Nesse mesmo momento, se cria o mercado secundário, que são essas pessoas que compram o título, que estão aqui girando uma outra parada, um outro negócio, que é compra e venda de ações da própria empresa, que é um outro capital aqui, tá vendo? Um outro capital. Vou colocar laranja também, que ficar mais fácil vocês entenderem que é o mesmo. Ó. Aqui entrou e expandiu lá na produção. Mas aqui, ó, começa a rolar um outro rolê, que é compra e venda de ação, que é compra e venda da propriedade da empresa. Que ó, não tem ligação aqui com a produção, com a fábrica rolando. Tá vendo? E aqui ele tá girando, ó. Ele tá girando, aí, mano, compra ação, vende ação, compra ação. Ele tá aqui, ó. Só que ele, mano, esse capitalista aqui laranja, ó, ele é o mesmo que tá ali embaixo ali. Né? Ele tá comprando e vendendo ação aqui, ó. Comprando e vendendo ação. Tá vendo? Só que, mano, esse capital aqui não tem ligação com a produção aqui embaixo. Então tem dois capitais rolando. Manja? Aqui, ó, é só dinheiro, propriedade e dinheiro. Propriedade e dinheiro rodando aqui, ó. Não tem nenhuma produção, não tá produzindo nada, tá ligado? Não tem um parafuso, não tem uma porca, poucos serviços, mas não tem nada aqui, ó. Só, não tem uma roça, não tem nada. Só tá girando dinheiro aqui, ó. Entendeu? Dinheiro girando dinheiro. Dinheiro. Não sai um parafuso daqui. Manja? Good, né? Good. Um credor e devedor. Em cima você tem uma negociação dos títulos de dívida autônoma, tá? Imóveis, hipotecas e por aí vai. E o título da dívida pública é um desses mecanismos que permite a você não retirar o capital do capitalista, mas retirar o dinheiro da sociedade. Por quê? A dívida pública tem um movimento muito próprio. No movimento da dívida pública, o Estado, ao vender títulos da dívida pública, ele retira o dinheiro em circulação, porque o Estado gasta, ele não reaplica isso de maneira produtiva. Ele gasta e fica de devolver depois lá na frente. Retirar da sociedade riqueza por meio de impostos, tributações, etc., e devolver o capital de alguma forma. Então, o que acontece no capitalismo é exatamente o seguinte. Ora, como os capitais não conseguem crescer de maneira contínua, mas para ele sobreviver, ele precisa crescer de maneira contínua, porque senão o dinheiro se desvaloriza por meio da inflação. Então o que o Estado faz? O capital que os capitalistas não conseguem aplicar em lugar nenhum, o Estado ele retira o dinheiro relativo a esse capital da sociedade, emitindo títulos, mas não o capital, porque o capitalista antes, ele obteve aqui 1 bilhão de excedente no negócio aí, sei lá, da mineração. Tá? Ele obteve 1 bilhão aqui da mineração. Não tem como mais ampliar o processo produtivo. Ele compra títulos da dívida, ele continua proprietário do capital na forma de títulos da dívida pública. O capital dele agora são títulos da dívida pública e ele continua ganhando remuneração sobre isso. Porque embora o governo pegue esse 1 bilhão e gaste, ele vai continuar remunerando juros. Tá? E você consegue fazer isso extraindo recursos da sociedade inteira ou ampliando o endividamento, ou seja, na medida que o capital não consegue se expandir mesmo, né, até para poder pagar a remuneração desses títulos, ele vai fazendo o quê? Absorvendo mais capital da sociedade, mais capital da sociedade, mais capital da sociedade. Então, o crescimento do estoque da dívida pública significa
uma coisa socialmente. É uma massa de capital que os capitalistas não têm onde aplicar, não têm onde investir. E não tem onde aplicar e não tem onde investir. Porque não há pessoas capazes de comprar essa produção ampliada e maior. E é colocado dentro do Estado, tá? Que fica então responsável, retira esse dinheiro em si. Mas aí eu tenho uma dúvida, gostaria de perguntar pro Gustavo. Aí eu tenho uma dúvida, porque... E quando esse dinheiro é usado para expansão de produtividade, expansão de infraestrutura, coisa do tipo, né? Como é que fica? Circulação, mantém o capital na forma de títulos da dívida pública na mão dos capitalistas e continua remunerando ele na forma de juros. A dívida pública é o que há de mais nefasto na sociedade capitalista. Tá? Então, quando o governo emite título da dívida pública, né, como títulos, ele retira dinheiro da economia, né, e aí ele fica à espera de que, quem sabe, a economia capitalista melhore no futuro, o país consiga superávit primário e eu posso, na média, devolver esse dinheiro ao capitalista para que eles possam aplicar produtivamente. E para isso o Estado vai ter que conseguir ter superávit primário, né? Ou seja, vai ter que conseguir gastar menos do que arrecada e devolver esse dinheiro aí para os capitalistas. Por isso a palavra de ordem número 1 do capitalismo brasileiro é ajuste fiscal, reduzir gastos, forçar gastos. Direcionar todo o orçamento público ao interesse dos capitalistas que não conseguem mais ampliar o seu processo produtivo e criar-se um excedente e condições para que esse capital seja devolvido no futuro sem que o Estado tenha que continuar retirando capital na sociedade ad infinito. Tá? Então esse é o terceiro momento. E o quarto, e aí vocês vão entender um pouco a conjugação entre isso, é que essa relação ela muda completamente em países dominados na divisão internacional do trabalho como o Brasil, onde não estão sediadas as principais empresas capitalistas. Tá? Países que tem a maioria das empresas, principalmente as de maior valor agregado, de capital estrangeiro aqui no Brasil, uma cadeia de produção bastante reduzida. Esses países, portanto, vão ter um mercado consumidor menor, né? Porque tem, na média, trabalhos de menor qualificação, voltado para atividades primárias, ou os projetos dessas empresas estrangeiras não são feitos no Brasil, o trabalho de alta qualificação está lá fora. Países como o Brasil, eles tendem a ter uma dificuldade muito maior para o capital que está aqui dentro conseguir se expandir. Por isso, taxa de juros mais elevadas. Você está entendendo? A massa dos capitalistas, que não são os que estão com os títulos, mas os que estão operando o capital, na média, eles não conseguem, vão ter dificuldade, inclusive, para que os seus negócios ordinários possam continuar se desenvolvendo na mesma escala. Vão precisar de mais crédito, vão demandar mais crédito, vão pressionar as taxas de juros lá para cima. E a taxa de juros, de quebra, expressa o quê? Que o Estado está sugando o capital da sociedade que não consegue se expandir. Os países dominantes na divisão internacional do trabalho, eles conseguem se expandir jogando seu capital para o mundo inteiro. Percebe? As suas empresas conseguem exportar capital. Conseguem pegar suas unidades e mandar para vários lugares do mundo. Tem o mundo inteiro como arena para a expansão do seu capital. Então, quando você pega Estados Unidos, agora a China e etc., a BYD está aí expandindo pelo mundo inteiro. Né? Tanto as suas unidades produtivas como a venda dos seus produtos. Assim fez os Estados Unidos por décadas. A Google, a Amazon se expandindo pelo mundo inteiro. Então, esse capital excedente nesses países, eles conseguem... nem sempre, tá? E nem todo momento, mas de uma forma melhor do que países como o Brasil, você consegue elevar o processo de produção na mesma proporção que você amplia a sua base monetária. As empresas obtêm mais dinheiro da circulação ao venderem seus produtos e conseguem reinvestir isso, inclusive no mundo inteiro. Por isso a tendência desse país é terem taxas de juros baixas. Enquanto a tendência de países no Brasil, que o mercado consumidor fica estagnado na grande maioria do tempo, como está aí nas últimas décadas, é taxas de juros elevadas, tanto porque as empresas estão demandando crédito, porque estão com dificuldades, porque não conseguem escoar toda a sua produção no tempo desejado,
quanto porque essa taxa de juros também cumpre o papel, a taxa de juros básica, que vai ter um papel fundamental para medir aí a remuneração dos títulos da dívida pública. Então o Estado tem a necessidade de sugar cada vez mais capital da sociedade que não tem mais lugar de investimento. É evidentemente uma bomba relógio, né? É algo que não dá para continuar ad eterno, tá? Então, meus amigos, observem que, fazendo aqui então um resumo da ópera. Vídeo bom, viu? Vídeo bem bom, viu? O Gustavo, ele é didático, mano. Ele é didático, mano. Ele vai cortando os atalhos, ele vai ligando ponto no ponto assim, você fala, beleza. Aí você consegue, mano. Eu acho que hoje nós vamos conseguir chegar na Praça da Sé, viu? Como é que tá aí, pessoal do chat? Tá todo mundo na Liberdade? Tá todo mundo na Liberdade ou tem alguém no Paraíso ainda? Partiu? Praça da Sé? Acho que hoje vai dar, hein? Acho que hoje vai chegar. Tá? Primeiro, não tem como discutir inflação sem discutir, entre aspas, moeda e dinheiro associado à produção e reprodução da riqueza. O Brasil ele tende a ter inflações muito maiores do que os países europeus, Estados Unidos, China, na média, bem maiores, tá? Porque o tempo inteiro o capital excedente, os lucros, os juros, né? A renda imobiliária e tudo mais, ela não consegue ser reaplicada no Brasil para ampliar os processos de produção e distribuição da riqueza, porque a remuneração da classe trabalhadora que compra esses produtos está estagnada. Em países como Estados Unidos, China, os países europeus e etc., conseguem de forma muito mais eficaz do que no Brasil, porque eles jogam esses capitais excedentes. Ainda que seu mercado interno também esteja estagnado, você tem o mundo inteiro para explorar. Claro que não há de infinito. Por isso as disputas comerciais entre esses países imperialistas. Mas eles têm o mundo inteiro como seu território de aplicação do seu capital. Basta ver as suas empresas instaladas no mundo inteiro. Tá? Próxima estação, Tucuruvi. Por isso que eles conseguem fazer com que o crescimento da emissão monetária no país corresponda ao crescimento da produção de riqueza. Países como o Brasil não conseguem. Mesmo lá eles têm dificuldades, tá? Mesmo nos Estados Unidos e na China. No Brasil ela só é maior. Basta ver o endividamento público dos Estados Unidos ou de outros países europeus, do Japão e etc. Tá? Mas ainda assim tem um endividamento público alto, a taxa de juros mais básicas. No Brasil a taxa tende a ficar mais elevada porque há uma constante demanda de crédito por meio de uma estrutura produtiva que não consegue se ampliar e uma constante necessidade do Estado de absorver esse capital do excedente que não fica mais aplicado em lugar nenhum, que é inicialmente gasto pelo Estado, que ainda assim a sociedade inteira tem que pagar o conjunto dessas empresas na forma de juros, tá? Como se eles estivessem produzindo em algum lugar. E se você não consegue ter superávit primário, ou seja, o Estado gastar menos do que arrecada para poder remunerar esses capitais, o Estado paga absorvendo mais capitais ainda que não tem lugar para ser investido. Tá entendendo? Ou seja, vai absorvendo capital, absorvendo capital, absorvendo capital, que é o estoque da dívida. O estoque da dívida pública brasileira, que já está aí na casa dos 6, 7 trilhões de reais, né, e está caminhando aí para 100% do PIB do Brasil, tá bom? Então o mecanismo é esse, tá? Então veja que não há, o governo brasileiro pode ter medidas paliativas em relação à inflação, alterando ali a taxação de algumas mercadorias, sobretudo aquelas da indústria de alimento, que é consumida pelo conjunto da população, pode conseguir conter a inflação com juros elevados, retirando dinheiro da circulação, mas não o capital dos capitalistas, que tinha esse dinheiro, que vão continuar recebendo nos bolsos do Estado. E nesse sentido, criando uma bomba relógio, aumentando a massa de capital nas mãos do Estado, que ele tem que remunerar e no tempo devido devolver, tá? Para que isso não cresça de maneira indeterminada e de meio a um sistema que não tenha mais como ter controle nenhum, tá? Então, mas o problema de fato não é resolvido se você não mexer no sistema produtivo, se você não aumentar a massa de riqueza criada no Brasil, se você não ter um processo de industrialização, inclusive com um trabalho de mais elevada qualificação, de mais valor agregado, não tem como resolver o problema sem fazer isso. Mas o caminho do mercado capitalista é o contrário. O caminho do mercado capitalista é o resultado rápido. E o Brasil hoje não tem controle tecnológico de praticamente nenhuma área-chave
tá, do capitalismo mundial e cada vez mais se unilateraliza em relação a agronegócio, a commodities, etc., que de novo tem impacto sobre a inflação. Então, os setores de matérias-primas se tornam tão importantes para o país que agora você vende o ovo, o leite, a carne cotada ao mercado internacional, né? O câmbio se desvaloriza porque todas essas empresas instaladas aqui no Brasil mandam seus excedentes para fora, porque não há locais de investimentos para o país e mais você precisa produzir produto primário a preços internacionais que nós vamos ter que pagar aqui no consumo real. Então, olha o tamanho que a bola de neve vai ficando. Tudo isso tendo como centro, como nervo central, tá? O mecanismo de dominação capitalista que tem como um dos seus principais pontos de apoio o mecanismo dos juros e da dívida pública. Mas nos debates dos três irmãos, ele ignora algumas perguntas e fica meia hora falando do que ele quer, como se estivesse no canal dele. O debate não é isso. Eu não vi isso aí não, tá? A gente viu que os debates dele não rolou isso aí não. Todas as perguntas que ele responde, que foi feito, ele tava respondendo. Juros esses que podem ser muito... Mas chegou uma hora também que ele tava se recusando a voltar pro Jabaquara de novo, né, mano? Porque senão vai ficar andando em looping, né? Muito menores nos países dominantes, mas no Brasil precisa ser elevado, tá? Pela enorme demanda de crédito de um capitalismo decadente e até mesmo para que as pessoas coloquem os seus capitais em títulos da dívida pública brasileira e não no exterior. Tamir, essa compreensão da circulação da mercadoria pelo dinheiro é a chave da coisa toda. Cobrar essa compreensão da Fatorelli não faz sentido, mas cobrar do Humberto, que se diz marxista, é fundamental. Do Humberto e do Jones também, não? Que a base aqui é muito mais insegura e muito mais instável, cada vez se torna mais com a debilidade da nossa estrutura produtiva. Quero que vocês digam aí se deu para entender todo esse movimento, tá? Deu. Esse movimento que está relacionado à produção de riqueza e dinheiro, tá? O dinheiro não é autônomo, o processo que no capitalismo que exige, tá, que a produção de riqueza cresça cada vez mais e ao mesmo tempo em países como o Brasil as condições para esse crescimento da produção de riqueza nunca estão dadas em função da redução do consumo. Terceiro lugar, tenta-se resolver isso aumentando o endividamento, retirando o dinheiro de circulação para não ter inflação, mas ao fazer isso se amplia o problema, porque o capital continua a existir na forma de títulos da dívida pública que o Estado passa a ter obrigação de remunerar. Né? Por isso as palavras de ordem do capitalismo brasileiro de ajuste fiscal, cortar os gastos públicos para quase nada, para que todo esse capital possa ser devolvido no futuro e isso não exploda numa crise de títulos da dívida pública impagáveis, de moratória da dívida no futuro, o que vai acontecer cedo ou tarde no Brasil, porque é um mecanismo que se não há um desenvolvimento... Não, impagável não, né? O máximo que vai acontecer é pagar isso com inflação, né? Tipo assim, máximo não. Assim, a crise inflacionária e, mano, escoar tudo isso em inflação, né? Deixa comer solta a inflação. Da estrutura produtiva é incontrolável no longo prazo, tá? Problema esse que é mais ou menos contornável do ponto de vista do capital nos países dominantes, porque eles têm um mundo inteiro para se expandir o seu capital e podem com isso ter juros baixos. É incontornável em países com a estrutura produtiva débil e manca como o Brasil. Qualquer processo de transformação da realidade brasileira passa em mexer em primeiro lugar no sistema da dívida pública. Passa em ter controle dos recursos que nós produzimos e não tentar mudar o sistema produtivo, né? Vai tentar mudar o sistema produtivo sem mudar aquilo que dá condições para que se mude o sistema produtivo. Caraca, isso é muito rolê do Cirão, né, velho? Assim, não do Cirão, é tipo assim... É o core é o core do projeto do Ciro, assim, também, né? Tipo, mano, com esse sistema dessa dívida, com esse sistema não tem como. Não tem como falar de industrialização. Pô, good demais. Acho que é por isso que, sei lá, né? Por isso que fica tão didático assim, né? Pra gente entender, né? Quem já tá ligado mais ou menos nessa linha, né? Pô, gostei pra caramba, né? Que no capitalismo é exatamente todo esse sistema financeiro que tem o Banco Central e a questão dos títulos da dívida como seu coração, como seu nervo central. Tem que mexer diretamente aí para conseguir fazer alguma mudança e não o contrário. É isso. Eu fico... Good. Aí o Ciro falar isso faz sentido, mesmo não sendo marxista, mas a Fatorelli tá isenta. Não... A Fatorelli, mano, eu nunca parei pra ver ela, coisa do tipo, né? Às vezes que eu parei pra ver, é muito confusa, mano, de que ela fala.
Então, assim, eu não, eu não captava que era essa ideia. Eu nem sei se é essa a ideia dela, assim, né? Eu não sei se a crítica dela tá indo nessa linha, assim, também, nesse centro aí, né? Mas como eu disse, eu vi muito pouco, né? Muito, muito pouco mesmo. Eu vejo aí o que eu vi na live com vocês, né? Não é menosprezando a Fatorelli, não, Guilherme. Eu acho confusa, mano. Eu acho a explicação, pelo menos o dia que ela entrou lá pra fazer a live, a gente viu a live e ela tava respondendo lá pro Humberto, né? Eu achei bem confuso, assim. Achei bem confuso. Achei, tipo, um pouco prolixo e achei confuso no ponto de ficar sempre tangenciando o assunto, sabe? E essa questão de, tá defendendo a dívida e tal, não sei o que. Aí fica nesse rolê aí. E não sei, mano. Não sei. Me parece que o negócio não ia, assim, sabe? Pelo menos pra mim, assim. Pra minha compreensão, eu não consegui. Eu consegui chegar no máximo na estação Conceição. Mas pode ser uma falha minha mesmo, né? Tem que reagir mais, né? Tá? Vamos fechar esse compromisso aí de. Fechar esse compromisso aí de reagir mais, sim. E vocês, o que vocês acham aí? Confuso pra vender curso? Tem muito disso também, assim, né? Tem muito disso também de interromper os assassinos pra vender curso, né? Isso aí tem mesmo. Mas também faz parte, né? Tem que fazer o merchan, né, porra? Nem só de merchan ou nem só de luta vive uma pessoa, né? Por falar disso, nem só de luta vive uma pessoa, quem é que vai pagar a cerveja hoje pra passar raiva com o Corinthians?